A enxaqueca, eu não vou falar de estatística, nós vamos já direto no processo que é toda doença, todo sintoma, ele tem pelo menos 2 critérios que a gente tem que entender. 2 critérios. A causa ou as causas, às vezes é mais de uma, o que na medicina se chama de etiologia, o que está causando o processo, né? Então a causa e também os gatilhos. Então vou dar um exemplo. Eu aperto o meu antebraço aqui e causa dor no antebraço. Aperto forte e causa dor. A pergunta é, qual é a causa da dor? É uma toxina? Não. É uma deficiência nutricional a causa? Também não. Qual é a causa? Trauma físico. Nesse caso, nesse exemplo aqui, um trauma físico vai gerar dor, vai gerar o sintoma. Muito bem. Essa é a causa traumática, um trauma físico. E qual o gatilho? O gatilho é eu colocar o dedo. Toda vez que eu coloco o dedo, gera um trauma que gera dor. Assim são as enxaquecas. As enxaquecas têm pelo menos uma causa, pelo menos uma. Porque se passou de 5 anos, eu posso garantir para você que tem mais de uma causa. Se a tua enxaqueca passou de 5 anos, ela tem mais de uma causa, tá? A probabilidade que tenha mais de uma causa é muito grande. E essa mais de uma causa, se eu fosse chutar pela experiência de tratar pacientes, eu diria que a causa é hereditária. Tem algo de conflito emocional lá atrás, vivenciado ou pela mãe, pelo pai, por um avô, por uma avó, etc., que veio via genético e não foi resolvido, certo? Então, para começar, a gente tem que entender que existem gatilhos que geram enxaqueca, mas o mais importante, o fundamental, é saber a causa, a origem dela. Então eu vou falar para vocês que na maior parte dos tratamentos que eu pego, quando vem enxaqueca, mais de 90% das vezes tem alguma causa de conflito emocional por trás da enxaqueca. Mas, Gustavo, não é o meu caso. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a causa é comida. Porque quando eu como determinada comida, uma fritura, quando eu tomo uma cerveja, quando eu como chocolate, depois, meia hora depois, 1, 2 horas depois, no final do dia, vem a enxaqueca. Eu posso falar para você que o alimento não está sendo a causa. Como não, Gustavo? Se eu percebo que eu como e me gera dor de cabeça, não é a causa. O alimento está sendo apenas o gatilho, é o trilho do problema. Ele é apenas como o meu dedo que eu fiz a menção ali, o alimento, a bebida, a comida, ele é apenas o gatilho do processo. A causa provavelmente é algo emocional. Mas como assim, Gustavo? Porque provavelmente, em algum momento da sua vida, mais de um momento, uma vez na infância, uma vez na adolescência, uma vez na vida adulta, etc, etc, você vivenciou algum evento emocional, que eu já vou falar qual, no momento de uma refeição. Um café da manhã e teve algo. Um lanche na escola e teve algo, um almoço e teve algum evento, um jantar, uma festa de aniversário, etc, etc, etc. E você tinha bebido, você tinha comido e bum, você sofre um impacto emocional. E aí o cérebro vai gravar o alimento. E aí toda vez que você bota o alimento na boca, o teu inconsciente vai falar, cuida que isso aqui já foi perigoso no passado. E aí ele desencadeia um processo. Que a fase de cura desse processo é a dor e inflamação. Então vamos lá. Vamos direto ao ponto. Quais são os conflitos emocionais que mais geram as enxaquecas?
Quais são? Sem dúvida nenhuma, agora abram os ouvidos. Sem dúvida nenhuma, a maior causa de enxaquecas quando vem um conflito emocional por trás, e eu não estou falando de um conflito psicológico, não é algo que está acontecendo todo dia, não é isso. É algo inesperado que você vivenciou, é algo inesperado, inusitado que tirou do teu chão. Baseado em que evento emocional? Agora abre os ouvidos. Autodesvalorização. Conflito de autodesvalorização. O que é autodesvalorização? É você não se sentir bom bastante, boa bastante para alguém. É você não se sentir capaz de realizar, fazer algo para alguém. O conflito de autodesvalorização, eu não me sinto um bom aluno para minha professora. Eu não me sinto um bom filho para o meu pai. Eu não me sinto um bom funcionário para o meu chefe. O conflito de autodesvalorização, de não se sentir bom bastante para alguém, ou não se sentir capaz de realizar algo para alguém, que é autodesvalorização, ninguém te desvaloriza. Todos nós somos autodesvalorizados. Se a pessoa falou uma coisa, não significa que você é essa coisa. Você vai aceitar ou não, baseado na crença de autoestima que você tem por trás. Mas a autodesvalorização e impotência é o que mais gera enxaquecas. E autodesvalorização em que campo da minha vida, Gustavo? Pode ser em vários, mas o que mais traz enxaqueca é na área intelectual. É na área estudo e trabalho. Os gatilhos, provavelmente, do indivíduo paciente, a mulher ou o homem, que tem enxaqueca, os gatilhos estão no trabalho e no estudo. 90% das vezes, o gatilho de autodesvalorização e impotência está no campo de trabalho, no campo de estudo, porque a autodesvalorização e impotência que a pessoa vivencia é uma autodesvalorização intelectual, ética, moral, linguística, que começou lá no ensino médio, que começou lá no ensino fundamental, quando você entrou na escola aos 6 anos de idade, alguma coisa que você vivenciou num trabalho, alguma coisa que você vivenciou numa prova, alguma coisa que você vivenciou num dia que você estava lendo um texto na frente dos alunos, que você estava escrevendo algo no quadro, foi chamado para resolver e algo aconteceu. Você sofreu um bullying, alguém falou alguma coisa, te desvalorizou, etc. Você aceitou aquilo. E agora, na hora do trabalho, quando o chefe fala que está horrível, que não é desse jeito, que você fez errado e tal, vem o sentimento de autodesvalorização. Mas Gustavo, então quer dizer que tem culpa no cartório? Exatamente. Culpa. A culpa está embutido nesse processo de autodesvalorização e impotência porque você vivencia eu não me senti capaz de realizar o algo ou eu fiz errado algo. Então, primeira coisa, a gente pensa em conflito de autodesvalorização. E autodesvalorização intelectual, ética, moral, as coisas que eu faço no trabalho, no estudo, o que eu falo é uma autodesvalorização intelectual. Tem culpa por trás muitas vezes, tem o sentimento de culpa por trás. Pode ter o sentimento de medo de errar, que daí vem a culpa. O medo de errar gera, quem conhece as minhas lives, as minhas aulas, eu falei há pouco tempo atrás sobre ansiedade. E o grande conflito da ansiedade está relacionado ao quê? Medo de errar. Porque daí a pessoa vai ter castigo, punição. Mas se ela tiver um sentimento de autodesvalorização, eu não me senti bom bastante,
para o meu pai, para minha mãe, me compararam com meu irmão, com a minha irmã, me compararam com a minha prima, com o meu primo, me compararam com a minha amiga, meu amigo, coleguinha. Ele fez melhor, ela fez melhor, você tirou a nota mais baixa que ele, você tirou a nota mais alta, foi pior que ele, que ela. Quando você tem comparações entre crianças, por isso que as enxaquecas elas começam lá na infância, na escola muitas vezes. Mais de 90% dos pacientes que eu trato com enxaqueca têm conflitos emocionais de autodesvalorização e eles começaram lá no ensino fundamental, no ensino médio. Você já tem eventos que a pessoa vivenciou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, várias vezes na escola, em casa, estudando, quando o pai estava ensinando, quando a mãe estava ensinando, e aí falou alguma bobagem para a criança, e a criança se sentiu autodesvalorizada, se sentiu incapaz, se sentiu culpada de errar, e aí pode começar a ansiedade, que daí é um outro conflito, você entendeu? Então, as enxaquecas, na maioria das vezes, estão relacionadas a um conflito de autodesvalorização, impotência intelectual, no estudo que depois vai se refletir no trabalho. E os gatilhos vão estar faculdade, concurso, ambiente de trabalho, colega, o que um colega falou. O que um colega falou pode ser gatilho. O que um superior falou pode ser um gatilho. O que o chefe disse pode ser um gatilho, que daí vem a enxaqueca. Ela às vezes pode estar ligada a algum alimento, lógico, mas o alimento é só um gatilho. Foi algo que você vivenciou. Agora, é só isso, Gustavo? Não. É um pouco mais complexo que isso. As enxaquecas nem sempre são emocionais, não. Tem enxaqueca que é por trauma físico. Tem enxaqueca que é por toxina. Tem enxaqueca que é por desnutrição. Tem mais de 150 causas da enxaqueca. Mas a maioria delas que eu encontro tem algum conflito emocional nesse sentido. Quais outros conflitos, Gustavo, que pode estar relacionado à enxaqueca? É só autodesvalorização intelectual? Não. Os outros conflitos emocionais, fora a autodesvalorização intelectual, dependendo a área que é a dor de cabeça. Então, se a dor de cabeça é frontal, nós estamos diante de conflitos emocionais de medo. Medo. Um medo frontal. Pode ser até na escola. O dia em que você estava escrevendo algo, a professora veio na sua frente e apontou o dedo para a sua apostila, apontou o dedo para o seu caderno, falou alguma coisa na sua cara, ela veio de supetão, te pegou e falou: tá errado isso. Então você teve uma desvalorização intelectual com medo, um medo próximo, um medo na sua frente. O medo, a dor de cabeça pode ser occipital, aqui ó, na base do crânio. Essa sensação, essa dor occipital na base do crânio também está relacionada ao medo. Só que é um medo que veio por trás. Então, se a professora veio quietinha por trás, ou você vivenciou um assalto que veio por trás, ou você vivenciou um medo, um perigo forte que veio por trás, você pode ter essa dor nessa região da nuca, aqui ó, cervical, essa cervical alta aqui na região occipital. Então nós estamos falando de medos fora do meu campo de visão, que eu não pude ver, está fora do meu campo de visão. E hoje pode se estender para dores e inseguranças que eu não conheço, que está fora do meu campo de visão, ou seja, medo do futuro. Medo do futuro. Você entendeu? Então, medos frontais com desvalorização e impotência,
medos que vieram por detrás de você, e aí vai gerar miopia. Vai gerar miopia. E aí você tem as dores de cabeça que podem ser temporais e parietais aqui, ó. E aí tem várias possibilidades. E aí você tem várias emoções que podem estar relacionadas. Quando você tem uma dor no lado direito, a enxaqueca do lado direito do crânio, e com isso você sente náusea, tem pessoas que têm enxaqueca e têm náusea. E se coincidir de seu lado direito aqui, ó, nós estamos dentro de conflitos emocionais relacionados à raiva. Raiva vem de uma injustiça. Quando você vivencia algo injusto, que eu não consigo digerir, que eu não consigo aceitar, que estão tentando pegar o meu lugar, que estão tentando pegar as minhas coisas, os meus objetos, eu vivencio o impacto sobre o estômago e o impacto cerebral desse lado aqui. Então eu vou repetir para vocês. Quando você tem enxaqueca, que dói o lado direito, e você tem náusea, e você tem vômito, você está dentro de conflitos emocionais, indigesto, raiva, contrariedade indigesta, algo que eu não aceito, algo que eu não digiro, algo que tomaram de mim, que vem estar relacionado com o meu território, o meu lugar, tomaram o meu lugar na sala, o meu lugar no meu quarto, o meu lugar no meu emprego, o meu lugar no meu time de vôlei, de basquete, de futebol, o meu lugar com meus amigos, ou tomaram o que é meu, meus objetos. Pegaram o meu objeto, tomaram de mim. Vocês entenderam? Então eu estou falando, existem vários conflitos emocionais que vão gerar enxaqueca. A maior parcela são conflitos de autodesvalorização e impotência, onde eu não me sinto bom bastante para alguém que começou lá na escola. E que eu me senti culpado, intelectualmente, em relação a estudo. Mas também eu posso ter medos frontais, medos que vieram por detrás de mim. Eu posso ter do lado direito raivas e contrariedades indigestas relacionadas a tomar o meu lugar, o meu espaço, as minhas coisas. Aí vem náusea, aí vem vômito junto. Raiva. Quem tem isso mais? Os homens e mulheres primogênitos têm mais esse da raiva. Homens e mulheres primogênitos, homens destros e as mulheres canhotas. Tem todo um porquê. Hoje não faz parte da nossa aula aqui falar sobre isso. Mas os homens e mulheres primogênitos têm mais testosterona, funcionam mais sobre autoridade e territorialismo. E os homens destros e as mulheres canhotas também. Isso quem descobriu foi um médico chamado Dr. Hammer, que desenvolveu o conceito da nova medicina germânica. Entende como é que funciona? Então, falei do conflito do lado direito. Mas, Gustavo, e se for do lado esquerdo que dói? Lógico que aqui não é só raiva, não. Tem outras coisas, tá? Tem outras coisas. Geralmente, quando você tem um impacto onde a dor é do lado esquerdo do crânio, você está relacionado também medo de perda do seu lugar. Mas aí já está relacionado mais ao lado feminino da história. Meu lugar em casa, meu lugar com minha mãe, minha proteção com a mãe, meu lugar com meus filhos e assim por diante. É o ninho que a gente chama, tá? É o ninho. O cérebro feminino é o hemisfério esquerdo. Então você tem todo um conceito de território feminino desse lado. Território feminino. Medo de perda do meu lugar na casa, com os filhos. Medo de perda do meu lugar com minha mãe. Então tudo isso pode ter acontecido lá na infância.
está se repetindo agora na vida adulta. Ok? Beleza?